Olá amigos do canal Investir Cada Vez Melhor, gravo aqui o primeiro vídeo do ano, onde eu vou comentar com vocês sobre a expectativa dos principais ativos no Brasil e no mundo, não só sobre a minha visão, sobre um apanhado que eu fiz de outros analistas, gestores para esse ano. No começo nós vamos abordar um pouquinho sobre macroeconomia global e brasileira, e em seguida a gente vai comentar sobre os principais ativos no Brasil. Um vídeo extremamente importante. A gente começa depois da vinheta. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Pessoal, esse vídeo também vai ficar um pouquinho mais longo, né, do que o habitual, pois eu vou fazer uma abordagem bem completa dos dados macroeconômicos e depois dos principais ativos. Então, no começo eu vou fazer uma introdução, depois eu vou comentar sobre inflação, juros, recessão nos Estados Unidos, commodities, bolsas americanas, o que esperar para 2023, dólar e ativos no Brasil. Eu vou comentar dos títulos de renda fixa, depois eu vou falar qual que é a minha expectativa para os fundos imobiliários, investimentos de dólar também em ações no exterior, ouro, e vou falar sobre a minha expectativa sobre a B3. Bom, então aqui eu peguei de ontem do portal G1, né, o desempenho dos principais ativos em 2022, tá? Aqui está a rentabilidade bruta e aqui a rentabilidade real já descontada a inflação, tá? Aqui nesse artigo, né, eles acabaram colocando alguns índices que a gente não usa tanto no dia a dia, né? Tem esse aqui, o índice médio dos hedge funds, né, que seriam os fundos multimercado aqui no Brasil. Aqui está o índice de dividendos, aqui alguma coisa. O CDI ficou em 12,39, a 6% acima da inflação. Aqui o índice da Ambima de títulos vinculados à inflação. A poupança pela primeira vez superou nos últimos 4, 5 anos a inflação. E aqui o desempenho, né? A B3, apesar do desempenho positivo, ganho real negativo, o IFIX, o dólar, o ouro. O ouro é interessante, porque no Brasil ele teve esse desempenho ruim, no mundo também teve, só que a gente vai comentar que pode ser que a gente tenha uma recuperação nesse próximo ano. E o destaque negativo foi para as criptomoedas, aqui representada pelo Bitcoin. Bom, isso é passado, né? Vamos ver agora qual que é a expectativa nossa para o futuro. Bom, eu vendo um vídeo do Luiz Stuhlberger, né, do Fundo Verde, né, uma entrevista no Safra, está disponível para vocês aí no YouTube, ele comentando, né, que de 2020 para cá a gente teve 3 cisnes negros, né, que são fatos fora da curva, teoricamente não previsíveis, e que afetaram muito os mercados. Primeiro foi a Covid-19, depois foi um processo inflacionário muito grande, principalmente no ano passado, e depois, no ano passado, a surpresa com o conflito no leste europeu, né? Bom, isso tudo, né, especialmente a inflação, levou ao aumento de juros mundo afora. Aqui começou no Brasil um pouco antes, depois nos Estados Unidos e depois na Europa. Quando a gente tem um aumento de juros, a gente afeta os bonds, que são os títulos de renda fixa nos Estados Unidos, aqui no Brasil seria o Tesouro Direto. A gente afeta as ações e num momento um pouquinho depois, a gente acaba afetando a economia, que a gente vai comentar para cá. Então o juro alto, ele é uma ferramenta potente para combater a inflação, mas ele acaba afetando tanto os ativos financeiros como a própria economia, né? E aí, com o aumento dos juros, aumentou-se a possibilidade de recessão
nos Estados Unidos e na Europa, tá? A gente comentou isso muito em 2022, né? Que, primeiro, quando chegará a recessão, se ela vai demorar por muito tempo e qual que é a intensidade. Se em 2022 o principal tema foi a inflação, eu acho que em 2023 vai ser a recessão. Já que no cenário, nessa introdução que eu estou fazendo, né, no cenário interno, a gente teve o fim das eleições de 2022, o novo governo, as sinalizações até agora não são boas, né? Não são boas, porque aumentou o risco fiscal. E no Brasil, um país em desenvolvimento, onde você aumenta o risco fiscal, você acaba pressionando os juros, né? A gente vinha próximo a um fim de ciclo de alta dos juros básicos, né? Porém, com esse risco fiscal, isso pode afetar os juros no Brasil. A inflação, que foi intensa nos últimos 2 anos, ela deu uma arrefecida, né? E pode ser que ela esteja controlada desde que o governo brasileiro não perca o controle fiscal. Renda fixa, acaba que os juros afetam a renda fixa. A Bolsa brasileira está muito barata, ano passado ela estava barata, esse ano ainda mais, só que é o seguinte, tudo que está barato pode ficar ainda mais barato. E a dúvida que a gente tem é, diante desse cenário interno, se os gringos vão voltar ou não, porque a gente sabe que quando os gringos voltam para a Bolsa brasileira, em geral a gente tem um aumento importante, um desempenho importante da B3. Bom, tudo esse risco fiscal que eu comentei, eu vou voltar um pouquinho atrás, em 99, no governo Fernando Henrique, criou-se o tripé macroeconômico no Brasil, que é um câmbio flutuante. A gente tem que lembrar que antes o câmbio foi cofixo no plano real, de 94 até 99. Depois a gente teve a meta de inflação e meta fiscal. Então perceba aqui, pessoal, que o governo precisa ter meta fiscal, que é, teoricamente, um superávit, buscar ou um superávit primário ou o teto de gastos que foi criado no governo Temer. O superávit primário nada mais é que você faz as despesas, os recebimentos do governo menos as despesas, você fica positivo sem contar o pagamento de juros. Tá? E o sucesso do governo Lula no primeiro mandato foi porque ele seguiu o tripé macroeconômico do Fernando Henrique, né? Inclusive fez superávit primário por vários anos seguidos. A gente não teve crise internacional na primeira década de 2000, né? Coisa que na década de 90 a gente teve várias crises internacionais. Você teve um crescimento muito forte da China, aumento das commodities, isso permitiu que o Brasil gerasse muito crédito aqui e muito consumo. O que aconteceu? A economia funcionou muito bem nesse período de 2003 a 2008 e, obviamente, a Bolsa brasileira disparou, quase 800%. Tá. O grande problema, pessoal, é que a gente vinha de um aumento de juros de 2021 para 2022 de 2% para 13,75%. O cenário base até o fim das eleições era que a Selic se mantivesse em 13,75 por algum tempo e depois começasse a cair a partir de maio. Todavia, com o risco fiscal criado pelo novo governo, né, que a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo, pode ser que os juros fiquem por mais tempo lá em cima ou até mesmo volte a subir. O que vai mandar agora não é somente a inflação, que já está controlada, a gente vai ver, mas o risco fiscal. Tá? Então essa foi a introdução, agora nós vamos comentar sobre a inflação. Comentei com vocês que a inflação foi o tema principal em 2022. Se a gente recordar, em 2021, o presidente do Banco Central americano achava que a inflação no pós-Covid era transitória, foi um erro grave, né? E aí começou a subir os juros em 2022 e precisou subir fortemente essa taxa de juros. E o que a gente viu no ano de 2022 foi um desempenho muito ruim, tanto dos bonds como da Bolsa Americana, né? E aquela distribuição de dinheiro e compra de títulos acabou, né? Então,
além de aumentar os juros, você diminuiu a liquidez do mercado e por isso as bolsas americanas e os bonds americanos tiveram um desempenho muito ruim. Então mostrei para vocês várias vezes esse slide, né, que a inflação era o tema de 2022, mas a gente já fez um pico em meados do ano passado. A gente ainda não tem ainda o CPI de dezembro, que vai ser divulgado amanhã, mas as últimas notícias, tanto nos Estados Unidos como na Europa, são notícias boas, onde a gente vê claramente que a inflação, o pior da inflação passou, o pico da inflação passou, e a tendência é a inflação se estabilizar nos próximos meses. Só para a gente recordar um pouco, né, a origem da inflação. Né? A gente vinha num período, né, nos primeiros 20 anos desse século, né, com um período totalmente desinflacionário, né, especialmente pelo aumento da tecnologia. Né? Porém, com a Covid-19, né, com o lockdown, aquele problema todo que nós já sabemos, houve uma quebra importante das cadeias produtivas. O governo, para manter as pessoas em casa, teve muitos estímulos monetários e fiscais, muitos, né? E isso, quando você coloca muito dinheiro na economia, você estimula a inflação. E para coroar o problema, a gente ainda teve um conflito na Europa e uma crise energética sem precedente nos últimos anos. Né? Então, muito dinheiro na economia, juro baixo, compra de ativos, o que aconteceu? Inflação. Né? Então, isso acontece sempre, né? Porque os bancos comprando ativos ou dando dinheiro, você acaba, e diminuindo os juros, você acaba tendo muito crédito para a população, e aí você tem aumento dos ativos financeiros e também da inflação. Tá? Então, aqui, olha, desde 2008, né, esse quantitative easing são os dinheiros, são os estímulos monetários feitos nos Estados Unidos. E toda vez que eles aconteciam, a bolsa subia, olha. Acontecia, a bolsa subia. O S&P, olha aqui, subiu. E aí, no Covid, a gente teve o quantitative easing 4, olha lá, a bolsa, o S&P subiu 100%. 100%. Por quê? Muito dinheiro na economia, você estimula a inflação e os ativos financeiros. Porém, no comecinho de 2022, a gente teve uma correção importante dos ativos financeiros, coisas que a gente vai comentar mais para frente. O resumo sobre a inflação, o pior parece que já passou, né? A gente tem que ficar atento ao conflito na Europa. Uma piora no conflito pode piorar a crise energética, aumento do petróleo forte pode aumentar a inflação. E a reabertura da China também, né? Porque a reabertura da China pode aumentar a economia por lá e aumentar os preços da commodities mundo afora. Bom, juros. Bom, essa subida de juros nos Estados Unidos de praticamente zero, né? Estava entre 0 e 0,25 para 4,50, está um range de 4,25 a 4,50, foi uma subida muito forte, né? A gente não viu isso durante anos e anos, né? E acredita-se ainda que o Fed pode subir essa taxa até 5,25 até 5,25,6. Vai depender muito da inflação, vai depender muito da recessão nos Estados Unidos, tá? Mas o cenário base, por enquanto, a gente vinha lá nos Estados Unidos no aumento de 75 pontos base, né? E agora a gente caiu para 0,50 para 50 e a expectativa é que esse ritmo vai reduzindo, parando ali por volta de 5,50, 6, como eu comentei, né? Bom, essa subida muito rápida de juros nos Estados Unidos derrubou os ativos, tanto os bonds como as ações. Então, aquela clássica divisão de ativos nos Estados Unidos, 60% em ações, 40% em bonds, em 2022 não funcionou. Por quê? A forte aceleração dos juros nos Estados Unidos derrubou ambos os ativos. Tanto é que o desempenho de vários ativos nos Estados Unidos foram muito ruins. Isso acontece
no mercado de renda fixa, se você tem um aumento de juros, você tem a queda nos títulos, tá? Bom, só que aí eu já vou deixar uma mensagem para vocês. A gente comentou que o pior da inflação passou e que essa subida de juros nos Estados Unidos está perto do fim. Bom, se os juros estão perto de chegar a um patamar e depois cair, o que vai acontecer? Se os juros no futuro caem, o preço dos títulos sobe. Então vai chegar em algum momento desse ano que será muito interessante a gente aplicar em bonds, voltar a aplicar em bonds. Por quê? A gente teve um bull market nos bonds, né? Que desde Paul Volcker, no começo da década de 80, onde a inflação chegou a 20% nos Estados Unidos e a taxa de juros acima de 15%, de lá para cá a gente viu uma queda consistente dos juros nos Estados Unidos. Se caiu os juros, aumentou os preços. Então, o pessoal comenta, os analistas comentam que em 2022 a gente teve do fim o mais longevo bull market, que foi o bull market no setor de bonds. Bom, vamos falar agora sobre a recessão. Aquilo que eu comentei com vocês, né? O aumento da taxa de juros combate a inflação, mas ela pode gerar uma recessão econômica. Eu mostrei também para vocês em abril desse ano que o pessoal, a recessão nos Estados Unidos, e o Larry Ellis colocou nesse gráfico muito interessante, ele colocou que a inflação, a recessão sempre ela é um efeito tardio da subida de juros. Aqui nesse gráfico que ele mostrou, aqui em azul a taxa de juros nos Estados Unidos e aqui em cinza as recessões, as últimas recessões nos Estados Unidos. Perceba o que acontece, os juros sobem, como aconteceu em 2022. A recessão vem após a queda de juros. Por quê? O aumento de juros ele tem um efeito tardio na economia. Então, os juros aumentam, controla a inflação, só que depois, mais para frente, vai gerar a recessão. Então, a recessão ela estaria prevista para 2023, como está acontecendo, só que a gente não sabe realmente o grau dessa recessão. E o grande problema é que quando você diminui a atividade econômica, obviamente, você diminui o lucro das empresas. O aumento de juros, ele num primeiro momento, você faz uma nova avaliação das empresas, porque você pega o fluxo de caixa futuro e traz a valor presente pela taxa de juros. Então, as empresas caíram em virtude desse ponto. E pode ser que no futuro, em virtude da queda dos lucros, você também tenha uma nova reavaliação das empresas. Então, esse ciclo ruim da economia americana, ele pode ter dois momentos. Primeiro pelo aumento de juros e depois pela diminuição dos lucros das empresas. Então, muitos acreditam que num bear market clássico, que começou em 2022, o que acontece? A gente deveria ter uma pernada de queda, um suspiro e depois mais uma pernada. Essa seria o clássico bear market, né? Primeiro pelo aumento de juros e pela nova avaliação do preço das ações e depois da queda de lucros. Tá? A gente vai comentar depois se no nível atual do S&P, da Nasdaq, se a gente está para fazer mais fundo ou a gente está próximo a uma recuperação. Bom, vamos comentar sobre as commodities. Bom, então primeiro o ouro, né? Eu comentei com vocês ao longo de 2022 que o ouro tinha ficado relativo no mercado internacional, perdido valor, que eu mostrei para vocês há pouco, e que depois ele ficou na faixa entre 1.800 e 1.900, 1.700 a 1.900. Ele chegou a perder os 1.700 por algumas semanas e depois voltou para dentro da congestão entre 1.700 e 2.000 dólares. Tá? Bom, eu vi nessa mesma entrevista que eu comentei com vocês, com o gestor Luiz Stuberg do Verde, ele comentando que num cenário normal, em virtude do aumento dos juros nos Estados Unidos, o ouro deveria ter caído para a faixa de 1.300 a 1.400 dólares. Por quê? Porque o aumento de juros, em geral, ele é ruim para o ouro que não tem rendimento. Ele é mais um ativo, uma reserva de valor. Tá? Então,
na opinião do Luiz, ele acha que passada essa fase pior do aumento de juros, como o ouro se segurou e os bancos centrais, especialmente Rússia e China, em virtude do bloqueio dos ativos na Rússia durante o conflito da Ucrânia, então muitos bancos centrais estão aumentando as suas reservas em ouro. Então, na visão do Luiz, a gente pode ter um bom desempenho do ouro a partir de agora, coisa que eu corroboro. Eu tinha comentado com vocês que ao longo de 2022 eu reduzi minha exposição a ouro e agora tem aumentado aos poucos e a gente vai comentar mais para frente. O Larry Williams, que é um analista técnico, ele comenta que ele espera também, através dos ciclos de longo prazo e mais do desempenho recente, que o ouro tenha um bom desempenho a partir de agora. Tá? Então a gente vai ver que no futuro a gente vai comentar que o ouro tem que fazer parte da carteira de investimento. Bom, vamos lá. Petróleo. Petróleo hoje está na faixa, petróleo Brent, né, negociado na Inglaterra, está em torno de $80. Lembrar que no pós-guerra da Ucrânia, ele bateu $140. E aí ele veio recuando, né? E ele veio recuando por dois motivos. Pelo menor consumo da China e os americanos colocaram quase 40% das suas reservas no mercado. Maior exposição e menor consumo da China conseguiu segurar o preço, o barril do petróleo, né? Porém, na visão de alguns analistas, incluindo o Luiz, o petróleo chegou num patamar que ele dificilmente vai cair muito além disso. Porque os Estados Unidos precisam repor suas reservas, a China deve aumentar o consumo do petróleo e qualquer acirramento no conflito no leste europeu pode aumentar. Então, ele até comentou que na carteira dele, hoje eles têm 7% em exposição ao petróleo. Minério de ferro, a mesma coisa. O minério de ferro, em 2021, ele bateu mais de $200 a tonelada. Foi recuando, bateu ano passado menos de $80 e depois começou a recuperar. Ontem estava em torno de $120. Isso, pessoal, o barril, o minério ficou nesse patamar com a China praticamente parada em virtude da política de Covid-0. Se o minério ficou nesses níveis com a China parada, imagina-se que no futuro, com o crescimento econômico na China, a gente vai ter um aumento do preço das commodities. O Rodrigo Natali, né, da Inversa, ele fez alguns vídeos sobre isso, falando que a gente deve ter uma maior demanda por commodities. Então fica aqui a dica, pessoal. Ouro, petróleo e minério de ferro. Você pode aplicar diretamente nessas commodities ou empresas que ganham com essas commodities. Tá? Os grãos, né, continuam em patamar muito alto, a soja em quase $1.500 e o trigo recuou. Né? A gente tem que lembrar que no começo do conflito no leste europeu, bateu quase 1.200, né? E agora está 730. A soja continua muito alta. Em relação aos grãos, eu particularmente nesse ano, a princípio, não vou fazer nenhum tipo de investimento. Bom, vamos comentar sobre as bolsas americanas, tá? Bom, nós tivemos um bear market o ano passado, que é conceitualmente uma queda de mais de 20% do pico, e por mais de 6 meses. Eu já comentei isso várias vezes. Tá? Resta saber agora o seguinte, pessoal. A gente vai fazer mais fundo agora no começo de 2023 ou a gente vai voltar para o bull market? Tá? Inclusive aqui, ó, esse aqui é um índice francês, né? Fã do bear market, perguntando se por lá também a gente está próximo disso. Tá? Eu fiz uma correlação aqui de alguns ativos no Brasil e nos Estados Unidos para vocês terem a noção. Já tinha mostrado o CDI, a Bolsa Brasileira subiu em torno de 5%, e a Nasdaq caiu mais de 30%, o S&P mais de 20% e o Dow Jones caiu menos de 10%. Por que o Dow Jones teve um desempenho melhor? Porque se vocês recordarem, no pós-pandemia foi o índice que teve um pior desempenho de alta.
A Nasdaq subiu muito mais do que o Dow Jones e o S&P também. Tá? Então aqui está lá, né? Então aqui ó, eu coloquei o desempenho dos principais índices nos Estados Unidos. Caíram fortemente no Covid, fortemente. Depois aquele rally que nós já comentamos, por aumento do dinheiro em circulação, né? Aqui ó, a Nasdaq, olha aqui o S&P e olha aqui o Dow Jones, né? E depois a gente teve esse recuo a Nasdaq começou a cair em novembro de 2021 e os outros dois índices começaram a cair em janeiro. E aqui o desempenho neste ano, né? Os ativos, né? Aqui a Nasdaq menos de 30%, S&P em torno de 18% e o Dow Jones em torno de 8%, tá? Bom, só que se a gente olhar, aqui eu estava falando dos índices, né? Eu vou falar de algumas empresas. Se a gente pegar as Big Techs, que foram as grandes ganhadoras do pós-Covid, né? A gente teve um recuo importante. Olha lá, Microsoft menos 22%, Apple menos 25%, Google menos 36%, Amazon quase 50%, Facebook mais de 60% e Tesla mais de 68%. Por que eu estou mostrando aqui, pessoal? Porque, na minha opinião, aquele exagero dos preços que aconteceu em 2021 e que começou a correção em 2022, essa correção está muito perto do fim, se não já chegou no fim, tá? Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: hoje você tem a oportunidade de comprar grandes empresas, grandes geradoras de caixa, empresas que já estão consolidadas no mercado com esses descontos que a gente está aqui. Obviamente a gente não pode comprar tudo. Teve ação americana de tecnologia que caiu mais de 90%. Acho que a gente tem que ser muito seletivo para 2023. Em relação ao S&P, né, a gente tem um suporte em 3.500 pontos. Hoje a gente está trabalhando em torno de 3.950, mais ou menos. E se a gente perder esse 3.500, a gente vai fazer um novo fundo e continua o bear market. Topos e fundos descendentes. Eu acho que a gente não vai perder esse 3.500, tá? Aqui, quando a gente romper esse 4.000 pontos, né, a gente vai fazer um pivô de alta e aí você tem um bull market voltando para o mercado americano. O ideal, pessoal, era que a gente tivesse um recuo um pouquinho maior aqui para a faixa de 3.700, 3.600 no S&P, para depois a gente voltar a subir. Tá? Vou comentar a opinião de alguns analistas que eu sigo. A Nasdaq, a mesma coisa. Eu assino esse relatório do Larry Williams há 6, 7 anos, tá? Quem tiver interesse, é o preço mais ou menos de $200, é um relatório anual, onde ele faz um estudo muito legal dos ciclos, né? Dos ativos americanos e também dos ativos internacionais. Ele tem um índice de acerto muito grande e por isso eu o sigo. Obviamente, a gente tem que pegar uma análise como é feita por ele e ir colocando análises diárias, análises semanais, para a gente juntar isso tudo e tomar as nossas decisões. E ele, através de ciclos econômicos, ciclos de ativos, ele acha que 2023 vai ser um mercado de muito bull market, né? Um bullish, tá? Então essa é a expectativa do Larry Williams. Lendo outros analistas, eles estão um pouco mais céticos nesse começo do ano, tá? Eles acreditam que o S&P e a Nasdaq pode ter uma correção ainda nesse começo do ano, mas que a partir de março, abril, que vai coincidir com o fim de ciclo de juros nos Estados Unidos, que as bolsas americanas devem ter um bom desempenho. Então eu particularmente estou bem otimista com as bolsas americanas, acho que é uma grande oportunidade, sem exagero, né, pessoal? Sem exagero, tá? Bom, eu peguei isso aqui do canal do Charles, né, do canal Economista Sincero, bem legal o canal, assistam os vídeos dele, que é muito bom, são muito bons, tá? E ele mostrando, pessoal, que, em geral, após um ano de queda, a gente tem vários anos positivos nas bolsas. Isso aconteceu várias vezes, exceto esses quadros vermelhos que eu coloquei aqui na depressão de 30, aqui na crise do petróleo, a primeira crise do petróleo, e
na crise.com, tá? Então, assim, historicamente, o mais provável é que a gente tenha anos positivos para as bolsas americanas em 2023, 2024 e 2025. Porém, eu marquei aqui nesses quadrados vermelhos, né? Anos que aconteceu anos seguidos de queda nos índices por lá. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que colocar. Historicamente é favorável, mas que pode não acontecer. Então lá, curto prazo ainda desafiador, longo prazo eu particularmente vejo como uma grande oportunidade, só que a gente tem que ser bem seletivo nas ações, muito seletivo nas ações. Se você não tem essa capacidade de selecionar as ações, invista através de ETFs. Comprar aos poucos e não zerar seu caixa. Por quê? O que acontece? Pode ser que você vai comprar essas ações ou esses ETFs num preço melhor mais para frente. Dólar, vamos comentar do dólar. Bom, eu comentei com vocês ao longo de 2022 que o dólar ficaria entre 5,50 durante o período da eleição. E, curiosamente, no pós-eleição, ele se manteve por lá também, entre 5 e 5,50. O que nós temos que ter noção é o seguinte: se agravar o risco fiscal, esse dólar pode explodir, inclusive rompendo a barreira dos R$6. Todavia, se o risco fiscal for controlado, o dólar deve perder os R$5 e buscar 4,25. Só para vocês terem uma noção, o Fundo Verde está apostando na queda do dólar. Outros analistas também. Tá? Por outro lado, alguns gestores acham que o dólar, principalmente perto dos R$5, é um importante ativo de proteção. Ok? Então o que aconteceu? Ficou lá entre 5 e 5,50, que eu comentei com vocês ao longo de 2022. Nesse começo de ano, com o risco fiscal um pouco maior, ele aumentou, porém já começou a cair, né? Tá? Até eu vi um analista comentando que o dólar vai ficar nisso. Boas notícias, ele cai para perto de R$5, más notícia para perto de 5,50. Eu acho que ele só vai romper esses extremos, os 5 ou 5,50, se a gente tiver uma sinalização clara do fiscal brasileiro, ou para o bem ou para o mal. Aqui está o dólar futuro de longo prazo. Se a gente perder os 5, o próximo suporte é 4,62 e depois 4,25, 4,27. Lembrando que, para alguns analistas, o dólar no Brasil sem o risco fiscal estaria em torno de 4,25. Tá? Eu acho o seguinte: o dólar no momento é um bom ativo de proteção, porém, se o governo atual sinalizar o controle fiscal, o dólar vai perder os R$5. Tá? E alguns fatores no mundo corroboram com isso. Por exemplo, o dólar index, que é um dólar frente a algumas moedas no mundo, ele teve um desempenho muito bom em 2022. Chegou a ser cotado a 114. Por quê? Aumentou o juro nos Estados Unidos, leva dinheiro para lá, aumenta o dólar com as moedas. Porém, a gente já viu que o juro nos Estados Unidos está começando a perder força. E aí o dólar índice já recuou para menos de 104. Tá? Então aqui, pessoal, fatores para alta do dólar no Brasil. Fiscal. Esse é o ponto. Tá? Fatores para queda, e esses podem ser mais relevantes, que é o preço das commodities, é muito bom para o Brasil, entrada de dinheiro, queda no dólar índice, que já aconteceu e pode cair mais, fluxo estrangeiro na B3 e carry trade. O que é carry trade, pessoal? Pega dinheiro nos Estados Unidos a um juro de 5% e investe aqui no Brasil a 13,75. Obviamente tem que descontar a inflação, tudo, né? Então, assim, o juro por lá deve ceder e o juro por aqui ainda é uma incógnita. Então, tudo isso faz a gente pensar que, tendo o controle fiscal, o dólar é para baixo. Tá? Eu mostrei para vocês ano passado que nesse estudo do Bank of America, eles colocando, antes das eleições, né, que num cenário muito bom, o dólar poderia caminhar para 4, que eu acabei de mostrar para vocês, e num cenário muito ruim, ele poderia parar para 7,5.
E olha aqui onde que ele está, no cenário neutro. E aqui eu já vou apresentar para vocês, olha aqui que o cenário neutro, aonde que está a Bolsa Brasileira, entre 130 e 150. Então, tá se consolidando, pessoal, esse cenário neutro aqui. Tá? Não é um cenário nem muito bom e nem muito ruim. Tá? E lembrando que o dólar é muito ruim para a inflação. E o governo que entrou, o governo Lula, usualmente ele não gosta do dólar alto, porque ele sabe do efeito muito ruim. Então pode ser que a gente vai ter um controle fiscal para não ter a subida do dólar e um controle da inflação. Gravei esse vídeo, na verdade foram 3 vídeos sobre macroeconomia e investimento, pessoal. Quem não assistiu, assista, porque ficou muito legal para vocês entenderem essa dinâmica maior. Bom, passemos então à parte final do vídeo, que eu vou comentar sobre os ativos no Brasil, tanto de renda fixa como de renda variável. Uma coisa importante, pessoal, que a opinião que eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro que é uma opinião e não é uma recomendação. Segundo, que eu cheguei a essas conclusões lendo, vendo um monte de vídeo, analisando outros gestores, outros analistas, vendo o que está acontecendo no dia a dia, para a gente chegar nessas conclusões, tá? E eu cheguei à conclusão que a gente tem tudo para ter um cenário mais otimista, especialmente nos Estados Unidos. Eu estou muito otimista com os Estados Unidos. No Brasil, a gente tem tudo para ficar otimista, mas vai depender do que eu já comentei com vocês. Mas como eu espero um ano de 2023 muito bom para os ativos nos Estados Unidos, eu acho que isso pode refletir aqui no Brasil. Tá, pessoal? Esse otimismo que eu tenho com as bolsas americanas não é consensual. Se vocês olharem, outros analistas não têm esse mesmo otimismo. Por isso que a gente tem que ir sempre acompanhando, sem exagerar e tomando as decisões ao longo das semanas. Tá? Bom, então cenário básico para 2023. Pior da inflação já passou, lá fora e aqui. Taxa de juros nos Estados Unidos perto do fim do aumento por lá. No Brasil, a taxa Selic está em 13,75, vai depender do quadro fiscal. E isso vai afetar os ativos, como eu já comentei com vocês. Recessão na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu acho que ela pode chegar, mas de uma maneira mais branda. Tá? E, sem dúvida, o crescimento econômico na China em 2023, pelo fim de política do Covid-0 lá, pode impulsionar as commodities, e isso é muito bom para o Brasil. Lembrando que no Brasil a gente está com a menor taxa de desemprego desde 2014. Dólar e bolsa dólar já comentou e bolsa a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, comentei com vocês, vou reforçar que a Selic, a expectativa inicial antes das eleições era a estabilidade até maio, junho e depois voltar a cair, em virtude do risco fiscal. Essa queda da Selic, ela ficou em stand-by. A gente vai ter que ver cenas dos próximos capítulos para ver o que aconteceu. E eu vou mostrar aqui rapidamente, olha aqui, os juros vinham estáveis em 2029, certo? Eles têm marcação a mercado, né? Na B3. E quando o presidente Lula foi eleito, em virtude dos vários comentários, não só dele, mas como de outros integrantes, o juro futuro disparou. A gente tem que lembrar, pessoal, que a taxa Selic, quem determina é o Banco Central. Mas os juros futuros, que são negociados na B3, e esses juros que importam para os ativos financeiros, eles são colocados a mercado no dia a dia na B3. Tá? Aumento de juros, queda nos preços dos títulos. Tá? Então, os títulos aqui de 2029, eles chegaram a negociar ano passado a mais de R$500. Com o aumento de juros, a gente houve uma queda nessa taxa. E tá lá, né? Olha aqui, esse juros de 2029, ele teve um pico em 2018, depois outro pico aqui na faixa de 13,50, 14, aqui meados de 2022, e agora voltou a tocar lá. Só que tocou e caiu. Mais uma vez, o que vai comandar os juros no Brasil é a responsabilidade fiscal.
Isso aqui eu já comentei, né? Selic, Banco Central, juros futuros é no próprio mercado, marcação a mercado. Lembrando, pessoal, que o DI, a Selic, que reflete no DI, é o custo de oportunidade. Qualquer outro ativo que você vai investir, qualquer outra coisa que você vai produzir, você tem que ganhar dessa taxa que está em 13,75, porque senão não compensa. Vamos supor, eu vou investir num negócio que vai dar, a expectativa minha é de 5% nos próximos anos. É muito ruim. Tá? É preferível colocar o dinheiro na renda fixa, nos títulos pós-fixados. Então lembrar que o juro, pessoal, ele afeta todas as classes de ativos. Todas as classes de ativos. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento, que o entendimento dos juros é extremamente importante. Eu fiz aqui uma retrospectiva, pessoal, só para a gente comparar qual que era a minha expectativa nesse mesmo vídeo do ano passado para 2022. Então assim, voltando até um pouquinho mais, em 2021, o que aconteceu? As bolsas americanas tiveram forte alta, o Ibovespa caiu 12%. Tá? Por que teve forte alta? Porque os juros em 2021 continuavam baixos. Tá? O desempenho ruim na B3 em 2021 foi um problema nosso aqui do Brasil em virtude do cenário político. Tá? Bom, qual que era a expectativa minha no começo de janeiro de 2022 para o ano? A gente achava que a inflação em algum momento ia ceder, isso aconteceu. A gente teve o pico ali por volta de abril, maio. A taxa de juros, a gente esperava que ela poderia bater 12%, ela foi além. Tá? Eu lembro que eu via vários analistas comentando que esperava ali a 11, 12, e a Selic teve que ir muito além por causa da inflação. Tá? O dólar, a gente comentou que ele ficaria naquele range, e realmente ficou. Né? E a Bolsa Brasileira estava barata no começo de 2022, e acabou que ao longo de 2022 ela ficou ainda mais barata. A gente teve alguns períodos de subida da Bolsa, mas ela acabou fechando ali por volta de 105 mil, né, 107 mil, um pouquinho acima do fechamento do ano anterior. Né? Aqui é aquilo que eu já comentei com vocês, o desempenho dos principais ativos, inclusive na rentabilidade real. E para 2023, o que a gente espera? Né? Mais uma vez, o que eu espero, pegando a informação de vários analistas, vários gestores, e o que eu estou vendo, a minha opinião do que eu estou vendo na economia. Bom, então vamos lá. Títulos pós-fixados. Eu acho que esse aqui ainda é o grande investimento, tá? Porque a taxa no Brasil está em 13,75, não tem ainda expectativa de queda dessa taxa, e então é um investimento mais seguro e você ainda mantém caixa rendendo bem para comprar oportunidades no futuro. Então eu acredito, pessoal, que além da reserva de emergência, os investidores devam ter aí em caixa, em títulos pós-fixados, que pode ser em Tesouro Selic, pode ser em fundo DI ou CDB pós-fixado com liquidez diária, tá? Você pode ter entre 10 e 25%. Ah, Marcelo, mas eu sou muito conservador, eu quero ter 35%. Tudo bem, você tem que seguir seu perfil. O que eu estou mostrando é que essa classe de ativo, ela está muito interessante para a gente ter na carteira e num bom percentual. Por quê? Está com boa remuneração, a inflação está relativamente controlada e pode ser que a gente tenha dinheiro em caixa para comprar outras oportunidades. E o pré-fixado, pessoal? Eu acreditava no meados do ano passado que a gente estava num excelente momento para investir em pré-fixado. Por quê? Você garantiria aí 13,5%, 13% para os próximos anos e a expectativa da Selic era de queda a partir de maio. Porém, com o problema fiscal, pode ser que a Selic continue subindo, os juros futuros vão subir e aí marcação a mercado, quem investir em pré-fixado vai ter prejuízo, tá? Bom, não obstante a isso que eu comentei, eu acho que ainda vale a pena a gente manter investimento nos pré-fixados, especialmente nos mais curtos, que são menos sensíveis
a subida da taxa Selic. Então, eu acho que a gente tem que optar pelo 2025 e numa pequena faixa, numa pequena parcela do nosso patrimônio. Tesouro de inflação, ele tem um componente pré-fixado, mas ele sempre vai te dar um rendimento real, porque ele é corrigido pelo IPCA. Eu acho que está muito interessante, né? A gente pensar que a gente vai ganhar 6% de pré-fixado, mais de 6% mais a inflação, se você pensar num prazo maior, é muito interessante, tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, subir muito, para o Brasil é inviável. Então vai chegar num ponto que se o fiscal não for corrigido, a gente vai ter que ter algum tipo de ruptura, porque o Brasil continuar pagando inflação mais 7% ao ano é inviável no longo prazo. Então acho que a gente tem que ter esses títulos de inflação entre 10% e 15%. Se você for mais conservador, pega aí vencimento em 2026. Eu tenho optado pelo 2035. Tá? Comparando pré-fixado com o título da inflação, o inflação ele é menos arriscado porque ele é corrigido pela inflação. Tá? O Infomoney publicou uma matéria, você tem outras matérias, né, casas de análise, tudo, falando sobre o Tesouro Direto, quais títulos investir. Tá? Eu sou defensor sempre que a gente tem que analisar muitos relatórios, muitos analistas para a gente chegar à conclusão do que comprar e depois a gente tem que tomar nossas próprias decisões. Tá? Eu dei aqui para vocês apenas a minha visão atual. O Charles, no canal Economista Sincero, ele comentou sobre esse título, né? Depois a gente vai comentar aqui no canal, que é um título que o governo vai colocar a partir de 30 de janeiro, que seria um título, eu ainda não estudei muito bem o título, mas seria um título que você investiria e ele complementaria a sua aposentadoria por 20 anos. Tá? Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Bom, eu até aqui falei sobre os títulos do governo, mas a gente pode também aproveitar os títulos privados, para aqueles que gostam. Quem me segue no canal sabe que eu não sou muito afeito aos títulos privados, mas eu acho interessantes, porque eles pagam mais em relação aos títulos públicos, você tem que ficar só com cuidado em relação à liquidez desses títulos, tem que buscar muito aos títulos que têm isenção de imposto de renda ou que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Eu gravei esse vídeo que está muito interessante. Tá? Fundos imobiliários, eles continuam descontados e eu acho que é muito interessante para o investidor ter na carteira, entre 10 e 15%. Hoje eu estou em torno mais ou menos de 12%, porque você tem um ganho mensal isento de imposto de renda, esse ganho está girando em torno de 1%, um ganho interessante, e você ainda pode ter ganho de capital nas suas cotas, né? Porque fundos de lajes, especialmente de lajes, estão bem descontados, lajes de shopping. Os fundos de papéis ainda vão ter bom desempenho e também os fundos de galpões. O ideal é que você monte uma carteira de fundos imobiliários. Eu já gravei alguns vídeos no canal e devo fazer mais para frente uma atualização disso. Ouro, já comentei com vocês, a minha expectativa, como do Luiz e do Larry, é de um bom desempenho do ouro. Acho que a gente tem que ter em carteira, tá? Entre 2% e 10%. Eu gravei ano passado como investir em ouro, devo atualizar também nas próximas semanas como investir em ouro. Dólar, pessoal, comentei com vocês que dólar no Brasil ele vai depender do fiscal. A minha expectativa é de queda do dólar aqui no Brasil, porém acho importante a gente ter na carteira por uma questão de proteção. Vai que o Brasil piora o fiscal, o dólar vai explodir. Tá? A minha preferência é por investir no exterior, diretamente no exterior. Não comprar dólar, fundo cambial, mas colocar o dinheiro no exterior. E agora a gente tem um dado a mais, porque eu comentei com vocês que eu tenho uma boa expectativa para as ações americanas. Então a gente, além de investir em dólar, se proteger,
a gente vai ter um bom desempenho das bolsas americanas. Essa é a nossa expectativa, tá? Por isso que a minha melhor opção é o investimento direto. Eu gravei um vídeo muito legal sobre a Avenue, que é uma corretora nos Estados Unidos. E aí, pessoal, para o pessoal que quer investir diretamente em ações, ao invés de 5 a 10%, você pode chegar até 20, 25%. Tá? Essa é a minha sugestão para aqueles que querem investir no exterior. Bom, as criptomoedas tiveram um desempenho muito ruim em 2022. Eu tinha um investimento através do Hash 11.025. Eu optei por realizar com prejuízo, tá? Se eu vou voltar ou não, não sei, tá? Eu tinha um cenário razoável para as criptomoedas e eu vejo muito o pessoal batendo muito ainda. Então pode ser que a gente veja ainda uma queda ainda nesse ano para depois ter uma recuperação, tá? Eu não tenho opinião formada sobre os criptoativos. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, renda fixa, fundo imobiliário, ações, você pode investir através de fundos de investimentos, tá? Bom, para finalizar o vídeo, mercado de ações. Se em 2022, no começo, estava muito barato, PL de 7, agora a gente está com PL menos de 6, tá? Eu acredito que a gente possa ter um bom desempenho dos ativos brasileiros, especialmente se o risco fiscal for minimamente controlado, e você pode fazer isso através de ETFs. Tá? Ao invés de você comprar ações, você comprar ETFs. Tá? Bom, o BOVA11 ele vai replicar o Bovespa, que são as principais ações. Você pode investir tanto através do BOVA como do BOVV11. Tá? São ativos interessantes porque eles fazem a diversificação para você. São negociados em um. Tá? E os ETFs aqui no Brasil não pagam os dividendos. Acho que a gente pode também investir nas small caps, porque elas foram dizimadas, literalmente dizimadas em 2022. Começaram de maneira muito mal agora 2023, porém tiveram uma boa recuperação nos últimos 3, 4 pregões. Então é uma alternativa a gente aplicar também no Small 11. Que aqui, ó, pessoal, tem empresa de petróleo, tem banco, tem shopping, tem empresa de saúde, né? Então, você investindo no Small 11, você acaba tendo uma diversificação nessas empresas. E muitos analistas, já mostrei para vocês, acreditam que os materiais básicos, principalmente as commodities metálicas, podem ter um ótimo desempenho. E celulose também. Então você pode investir nesse MAT-B11, que é um ETF que tem essas empresas aqui, ó, essas empresas no seu portfólio. Então, pessoal, eu acho que para aqueles que não querem selecionar suas ações, se você fizer no nicho de renda variável, investir em BOVA11, em MAT-B11 e em Small 11 é muito interessante, tá? Se o governo Lula eleito vai continuar colocando gasolina no fogo, a gente não sabe. O fiscal, eu comentei com vocês, é o principal tema aqui no Brasil e ele vai determinar a taxa de juros e a taxa de juros interfere em todos os ativos. Então, pessoal, se você está mais receoso com o governo Lula, priorize o MAT-B11, porque as commodities vão continuar em alta. Se você está médio, você BOVA11. Se você está otimista, vai no Small 11. E a minha sugestão é que você faça um compêndio disso, tá? Só para vocês terem uma noção, pessoal, a Bolsa perdeu mais de 500 bilhões de reais desde a eleição de Lula e principalmente, não foi a eleição, mas os comentários dele e da equipe de governo. Eu, particularmente, acho que em algum momento, agora de janeiro, ou fevereiro, ou março, a gente vai ter uma melhor sinalização para o fiscal e a gente pode ter um bom desempenho dos ativos brasileiros. Essa é só uma expectativa minha. O mais importante que eu vejo, pessoal, a gente tem muito mais upside na Bolsa brasileira do que downside, porque a Bolsa está muito barata.
Tá? Eu já vi de vários analistas, hoje a gente está em torno aí de 110 mil pontos, que um piso para a Bolsa Brasileira seria 100 mil pontos, 95. Dificilmente vai cair além disso. E o upside é 150, 170, 200 mil pontos. Tá? Então eu estou muito otimista para o longo prazo, tá? Muito otimista, porém a gente precisa fazer boa seleção dos ativos. Eu estava até escutando hoje um analista comentando, assim, vai ter ações que vai ter bom desempenho, porque está muito barato, e outras ações que vão continuar mais baratas ainda porque elas têm os fundamentos ruins. Tá? Então, stock picking, selecione seus ativos através dos fundamentos, sem exageros e muita diversificação. Tá? Gravei esse vídeo ano passado sobre como montar uma carteira. Você tem que respeitar a suitability, é seu perfil como investidor. Qual que é a sua idade? Você é mais jovem ou mais velho? Se você for mais jovem, você pode ter mais risco. Qual que é o montante? Aquela pessoa que já acumulou um bom patrimônio, ela não precisa arriscar tanto. Profissão, se você tem uma profissão de mais risco, você tem que guardar mais dinheiro. E quais são os objetivos na sua carteira? Seu objetivo é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? O mais importante é o que o Harry Markowitz comentou, né? É a diversificação, pessoal. Eu acho que a gente vai ter que continuar com muita diversificação no ano de 2023. Então aqui, pessoal, eu coloquei nesse quadro para vocês, eu não vou repetir. A sugestão que eu tenho comentado para vocês. Vocês percebam que o range aí ele tem uma grande variação, porque justamente para tentar encaixar no perfil, no montante acumulado, nos objetivos de cada um. Tá? E bolsa, eu sempre sugiro que bolsa, pessoal, a gente tem que colocar o nosso dinheiro lá para as pessoas que têm uma visão de longo prazo e que aceitam risco com maior facilidade. Eu estou muito otimista para a bolsa americana. Acho que a gente vai ter um bom desempenho aqui no Brasil também, tá? Especialmente pela conjuntura internacional, desde que o governo eleito faça a parte dele, que é o controle fiscal. Tá? Gravei esse vídeo, talvez um dos vídeos mais importantes que eu gravei ano passado, que é o rebalanceamento de carteira, e eu acho que a gente chegou na hora de ter esse rebalanceamento de carteira. Eu sempre deixo aqui, né, que é aquela frase do Roberto Campos, que infelizmente o Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade, e a gente está num momento muito bom no cenário internacional de recuperação, e o Brasil pode sim ser a bola da vez, desde que o fiscal seja controlado. Tá? Com tudo isso ruim, em dezembro, o Bank of America e o Morgan Stanley estão com um cenário positivo para o Brasil, aquele range, aquele cenário neutro que eu comentei com vocês. Tá? E o que pode afetar o nosso desempenho econômico são, acho que duas coisas, são as sinalizações do governo eleito e o que a gente viu no último final de semana, que aquele tipo de manifestação, vandalismo que aconteceu em Brasília não ajuda em nada o Brasil, né? Afasta o investidor estrangeiro. Então é preocupante. Será que aquelas manifestações vão se encerrar ou elas vão continuar? Isso é uma coisa que me preocupa, tá? O ideal, a gente tem que entender que é o seguinte: o governo Lula foi eleito, a gente tem que cobrar do governo Lula uma eficiência, e quem não está satisfeito com a eleição, pensar daqui 4 anos. Tá? Eu acho que a gente tem tudo para ter um bom desempenho em 2023 aqui no Brasil, tanto na economia como nos ativos financeiros, mas vai depender muito do fiscal, que depende muito do governo Lula, e dos manifestantes entenderem que a eleição acabou. A gente tem que cobrar, mas de uma outra maneira, o governo eleito. Tá? Pessoal, o vídeo ficou longo, quase 1 hora, mas eu tinha muita coisa importante para comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal, deem um like, e eu acho que a gente vai fazer muita coisa legal ainda em 2023 para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.